não tem lógica, não tem coerência. Eu sofro por isso. Mas vamos lá. Agora, nós vamos aqui para... já tinha deixado dessa vez, deixei abertinho já a apresentação antes. Página 39 do livro de Sociologia. Ó. Partidos políticos e eleições. Bom dia. A definição weberiana de partido político, eu acho que é ainda a melhor, sabe? Aquela que diz que o partido político é quando um grupo de pessoas que pensa igual se junta para chegar ao poder, né? Então, pessoas que têm um mesmo projeto, uma mesma visão de mundo e querem fazer dessa visão de mundo a visão hegemônica dentro da sociedade. Elas se organizam em partido para tentar chegar ao poder e aí elas vão usar as vantagens, vamos chamar assim, não, os instrumentos, melhor, os instrumentos do Estado para fazer valer e tornar hegemônica dentro de toda a sociedade a visão daquele grupo. Então, se nós pensarmos, por exemplo, no Brasil, não vou falar assim de nem mal nem bem, tá? Mas o atual presidente, ele se elegeu pelo PSL. Ele já deixou o partido, mas vamos pensar o projeto que ele defende, enfim, e que foi majoritário. Tá? Quer dizer, a maior parte da população brasileira, em 2018, foi até as urnas e votou no presidente que está aí no poder. Não dá para negar isso. Negar isso é negar a luz do sol. Ele teve mais votos do que o oponente dele. Muito bem. Que representava uma outra visão de partido, de mundo, né, de sociedade. E aí esse presidente que está aí se elegeu falando em redução do tamanho do Estado, né, aumento do jeito, né, aumento das liberdades individuais, privatização de empresas estatais, maior capacidade do indivíduo empreender, tá? Então, foi mais ou menos com uma plataforma desse estilo que ele se elegeu. Ele conseguiu vender para a sociedade, passar para a sociedade a ideia de que essa mensagem, de que essa visão é boa. E aí, a maior parte das pessoas votou nele, nessa visão de mundo. Se ele cumpriu, não cumpriu, aí é um outro julgamento que nós temos que deixar para depois. Então, é uma visão assim, diametralmente oposta daquela que nós tínhamos antes, né? Tá? Onde começa tudo isso? Olha aqui, ó. Onde começa tudo isso? Você se lembra, nós estudamos a Revolução Francesa e nós vimos que a Revolução Francesa teve algumas fases, né? Se vocês estão lembrados, na Revolução Francesa, por exemplo, nós tivemos uma fase lá que se chamou Assembleia Constituinte, fase da Assembleia Constituinte. Na fase da Assembleia Constituinte, quem estava no poder eram os girondinos, representantes da alta burguesia, a turma do Danton. Depois, lembrando, na segunda fase, que é essa que aparece aqui, ó, né, a fase da Convenção Nacional, nós tivemos o poder ligado aos jacobinos, né? E, finalmente, depois, só para lembrar, aproveitar, né? Nós temos a fase do diretório, tá? Mas, de qualquer forma, essa fase aí em que nós temos aqui, os girondinos, os jacobinos, vamos ver como que eu vou falar, polarizando o espectro político, os girondinos começaram a se sentar à direita da mesa de trabalhos, enquanto que os jacobinos começaram a se sentar à esquerda da mesa de trabalhos. Então, os representantes do povão à esquerda e os representantes da burguesia, né, conservadora, os girondinos à direita. Tá? Aí surge esse arquétipo, né, esquerda-direita.
né? E lá no centro, né, da mesa de trabalhos, nós tínhamos a turma do Pântano, em frente à mesa de trabalhos, assim, a turma do Pântano, no centro, que às vezes apoiava os girondinos, às vezes apoiava os jacobinos. Eles eram, antes de mais nada, representantes, né? Então, pegou, né? Hoje em dia, esquerda é quem quer fazer mudanças sociais profundas e direita é quem quer ser conservador. E no centro ficam os isentões, né? A turma do centrão, que às vezes eles querem apoiar um, às vezes eles querem apoiar outro, né? Geralmente eles apoiam aquele que paga mais, né? Mas enfim, esse arquétipo esquerda, direita e centro ficou aí, né, consolidado como símbolo de partidos progressistas e que querem uma mudança e partidos conservadores que rejeitam a mudança, tá? Então esse é o primeiro arquétipo que eu queria que vocês lembrassem. E no centro, os isentões, tá? Aí, aproveitando isso, nós temos essa ideia aqui, ó. Né? Ah, você é um cara de extrema direita, fulano é de extrema direita. Ó, fulano é um reacionário, de reação. Então tem a revolução e tem aqueles que são contra a revolução, são os reacionários. Tá? Depois, na centro-direita, né, aqui no Brasil hoje, sei lá, a turma lá do Democratas, né, o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, aquele pedaço lá, tá? São os conservadores, pessoas que querem manter a sociedade mais ou menos como ela está, mas que aceitam dialogar, que aceitam interagir com os outros grupos sociais. Essa turma aqui da extrema direita são os, sei lá, os nazistas, os fascistas mesmo, né? Aqueles que não querem diálogo, eles querem a eliminação de qualquer oposição. Aí na centro-esquerda estaria talvez, tá, gente? O PSDB aqui no Brasil, o PDT, setores do PT, na centro-direita o PMDB, né? Tá? Então, aceitam fazer reformas, tornar a sociedade menos injusta, mas só que sem uma mudança revolucionária, uma mudança radical, estrutural. E na extrema esquerda estão os porra louca, né? Os comunistas aí, talvez a turma do PSOL, né? Que defende a mudança do modo de produção em direção a uma postura mais socialista. Então, na extrema direita, os reacionários e na extrema esquerda, os revolucionários, tá? E aí nós vamos tendo as várias tonalidades entre esses dois espectros mais extremos aí da conjuntura política, tá bom? Então, para vocês poderem usar esses termos aqui com propriedade, né? Não fiquem acusando o irmão de ser fascista, o pai de ser reacionário. Procurem usar com propriedade os termos. Tá? E aí nós temos uma divisão desses partidos. Né? Os partidos se agrupam, então, a partir da sua visão de mundo, né? Dentro desses grandes arranjos que nós vamos ter da extrema esquerda à extrema direita, passando pela esquerda tradicional e direita tradicional, a centro-direita e a centro-esquerda, e o centro. Tá? Então, coloquei aqui a visão weberiana, que a gente acabou de falar, né? Ó, uma organização voltada para a conquista do controle do Estado, do governo, né? Através das eleições. Então, você tenta passar a sua visão de mundo como a visão hegemônica para o seu país, para o seu estado, para o seu município, enfim. Né? Você procura mostrar para a sociedade as vantagens do seu sistema e apontar no outro as desvantagens do sistema que ele defende. A partir daí, se escolhe, né, em eleições, o povo vai às urnas
depois nós vamos ver que tem algumas condições aqui, né? O povo vai às urnas e vota naquele modelo que conseguiu melhor convencer, né? E que talvez tenha os argumentos mais fortes, enfim, tá? Agora, lá no início, a ideia era a formação de irmandades, né? Irmandades, tá? Já havia naquela época uma certa conjuntura ideológica, mas não havia a ideologia, o regimento, a estruturação que tem nos partidos. Então, o partido realiza convenções, né? O partido realiza reuniões, tem lá os seus comitês, os seus subcomitês. Quando vai ter eleição, eles dividem a turma em grupos de trabalho. Então, tem um grupo de trabalho que fala sobre participação da sociedade civil. Aí, esse grupo elabora, por exemplo, as propostas de participação popular dentro do partido, né? Para ser defendido na eleição. Outro grupo elabora o projeto econômico para aquela eleição, né? E assim sucessivamente, relações internacionais, enfim, meio ambiente. Então você tem subgrupos dentro do partido que, dentro dessa visão geral, vão procurar estruturar programas que serão vendidos. Eu estou usando muito a palavra vendidos, né? Transmitidos à sociedade, para que a sociedade decida se é conveniente para ela ou não. Tá? Veja, nós estamos falando de um mundo ideal, né, pessoal? Um mundo em que, na hora de votar, você compara projetos políticos, projetos de país, projetos de governo, não que você compara musiquinha. Era, vereador é Carlinhos Bananeira. Não, né? Não é isso. Certo? Projetos. Né? Não estamos falando de mamadeira de piroca, kit gay, nada disso. Tá? Bem, então, a ideia, diferenciação, o que diferencia essas confrarias, né? Essas irmandades lá do século XVIII dos partidos atuais, é que hoje em dia esses partidos têm uma estruturação nacional, né? Então, os grandes partidos obrigatoriamente precisam ter uma estrutura nacional, até para poder participar do fundo partidário, aqui no Brasil, né? Para poder participar da propaganda política, ter horário, né? Na TV e no rádio. Então, eles precisam ter uma cobertura nacional, né? Uma cobertura territorial que vai abranger todo o território, senão eles não podem participar. Então você tem aí algumas cláusulas de barreira, né? E que estão apertando, viu? Estão apertando. Então, nas próximas eleições, nós vamos ver diminuir o número de partidos no Brasil. Acho que hoje em dia são 42. Nós vamos chegar aí a uns 5, 6 partidos, né? E quem quiser se manter no jogo eleitoral vai ter que se adaptar, vai ter que entrar num desses outros partidos que sobrarem. Nós vamos ter uma aglutinação aí, né? Não dá para ter 42 projetos de Brasil diferentes, né? Bem, vocês devem lembrar que o século XVIII teve duas grandes revoluções. A gente sempre trata dessas duas grandes revoluções que atingiram o mundo no século XVIII. No campo dos direitos cidadãos, a Revolução Francesa, né? E no campo da economia, a Revolução Industrial. Então, essas duas revoluções mudaram a forma de organização da sociedade. Essas duas revoluções mudaram a forma de relacionamento entre as classes sociais, entre os grupos, tá? Fazendo com que surgissem, então, esses agrupamentos que dão origem aos partidos, tá? Para que haja uma mudança nas relações de poder dentro das sociedades que reflitam essa nova infraestrutura econômica que está surgindo. Então, eu mudei a infraestrutura econômica, eu passei de um mundo rural, agrário, para um mundo urbano industrial.
naturalmente, eu tenho que ter, tenho que ter agora uma superestrutura que reflita isso. Tá? Uma superestrutura religiosa, social, política, ideológica, tá? Que reflita esse novo arranjo das forças políticas e sociais existentes. E isso vai fazer com que, então, surjam diferentes partidos, porque no tempo das monarquias absolutistas, era o partido do rei, né? Que apitava era o rei. Tá? Então, no século XVIII, em função dessa dupla revolução, uma reestruturação da sociedade se faz necessária e os partidos políticos, de alguma maneira, são os instrumentos. Isso é outra coisa que eu queria destacar com vocês. Outra coisa que eu preciso destacar com vocês. Quando vocês começarem, vocês vão para as faculdades, e nas faculdades vocês vão ser chamados a participar de movimento estudantil, disso, daquilo, e vão acabar entrando em algum partido. Veja, vocês não precisam ter uma ligação orgânica com o partido. Sabe? O partido não é sua família. Sua família é sua família. Se aquele partido que você está ligado, ao qual você se ligou, ele começa a não atender mais aos objetivos a que ele se propunha, etc., você pode sair do partido sem problema nenhum. Você não precisa ter uma ligação orgânica com uma organização política. Entendeu? Sai do partido, vai para outro, não vai para nenhum. Faz o partido eu sozinho, reflita, tá? Cuidado para não achar que o partido é a vida da pessoa. Não é, tá? Não é. Até porque o partido passa, né? A família fica, as amizades ficam. Quantas amizades foram desfeitas por causa de política nos últimos anos aqui no Brasil? E de que adiantou? Né? Então, primeira metade do século XIX, né, nós estamos estudando isso lá, né, lembra? O avanço dos Estados Unidos em direção ao oeste e tal. Nos Estados Unidos, particularmente, dois partidos começam a se formar, tá? O Partido Democrata e o Partido Republicano, né? Que estão lá até hoje, certo? E na Europa surgem os partidos operários, né? Vamos pegar a Inglaterra como modelo, né? Lá na Inglaterra você tem o Partido Trabalhista, o Partido Trabalhista, associado aos sindicatos, às causas sociais, ambientais, e tem o Partido Conservador, né? Mais associado aos interesses da burguesia e mesmo de outros grupos lá, tá? Então, você vai sempre ter essa coisa, os republicanos mais conservadores e os democratas, vamos chamar assim, mais progressistas nos Estados Unidos, né? Assim, dentro da ótica do parlamentarismo, em que o partido que tem mais cadeiras, que tem mais deputados, mais senadores, escolhe o primeiro-ministro, né? E nos Estados Unidos, as eleições indiretas que nós acompanhamos esse ano, né? Os superdelegados, lá, os supereleitores que votam em nome do Estado, tá? Nós começamos a ter uma mudança. Então, nós começamos aí de um sistema em que o povo simplesmente não votava, o voto era censitário, para um sistema em que o povão começou a votar, né? Até porque isso interessava os partidos políticos também, né? Como forma de legitimar mais o poder deles, de estabelecer um diálogo com essas novas classes sociais que estavam surgindo, tá? São grupos que até então não se faziam ouvir, agora eles estão sendo ouvidos. Eles podem escolher os representantes deles. É uma luta, tá? Mas que também serve ao grupo que chega ao poder. Vocês não escolheram? Então, aguenta aí, né? Aí começam a aparecer, né, o pessoal que vai angariar votos, os cabos eleitorais, né? O pessoal do marketing político começa a aparecer, começa a levantar o que o povo quer ouvir, hein? O candidato que falar A, B e C,
vai ganhar mais votos. Então o candidato fala aí A, B e C. Não, mas eu não acredito nisso, não interessa. Chega, fala A, B e C, que é o que o povo quer ouvir. E aí depois a gente vê o que faz. Né? Então, os partidos vão se estruturando, vão dialogando com o povo, vai ouvindo o povo, pelo menos, nem que seja só durante a eleição. O que o povo quer ouvir? Ah, que a Covid acabou. Ah, então vamos trazer tudo para a fase amarela. Porra, mas vai aumentar para caramba a contaminação lá para fevereiro, março. Depois a gente vê. Né? E aí eles ganham a eleição. No domingo, na segunda-feira, eles passam da fase amarela para a fase vermelha direto, sem a laranja. Nós estamos agora em janeiro, fevereiro, março, vendo as UTIs lotadas, né, por conta da falta de cuidado nas eleições, por conta da falta de cuidado no Natal e Ano Novo, por falta de cuidado no Carnaval. Vocês sabem que o prefeito de Ribeirão Pires ampliou até 5 de abril o decreto, né? Porque nós deveríamos estar voltando hoje lá para a escola, naquele sistema de rodízio. E ele ampliou até 5 de abril, porque Ribeirão Pires está em estado de calamidade pública, né, por conta da lotação aí do Covid-19. Bom, hoje em dia, né? Então, partidos políticos da atualidade, ó. Vocês que querem entrar num partido político, vocês que querem militar. Aliás, né, gente? Aliás, tem outras formas de participar da vida política, quem se interessa por isso, sem participar de um partido. Você pode entrar numa ONG, você pode, enfim, né, atuar através do grupo da igreja. Tem outras formas de atuação, mas se você quiser entrar num partido político, você entra no partido, você pode contribuir financeiramente, pode participar das festas, das rifas, dos bingos, comprar camiseta, né, essas coisas. Comprar bottom, comprar estrelinha, né? Então você pode contribuir financeiramente, tá? Se fazer representar nas reuniões, fazer com que o grupo do seu bairro ou os seus colegas de profissão, né, também se interessem pelo partido. Quando for a campanha, você pode fazer propaganda do candidato, pedir voto para ele nas suas redes sociais, tá? Olha lá. Ou você entra no partido e vai lá e vota. Pronto. Né? Agora, veja só. Partidos, tem dois tipos de partido, tá? Tem os partidos de massa e os partidos de quadros. Massa e quadros. Nos partidos de quadros, você confia na competência das pessoas. Então, por exemplo, você sabe que vai ter esse partido tem lá 2, 3 grandes especialistas em educação. Ou o trabalho que esses caras fizeram em educação foi sensacional. Aí eles conquistam o poder e põem esses quadros, né, essas pessoas lá. Já um partido de massa é aquele partido mais horizontal, em que a base dos filiados pode e quer opinar nas suas decisões. Tá? Então, cada vez mais, nós vamos ter nesses partidos o questionamento à decisão dos dirigentes. E é tanto questionamento que o partido acaba ficando meio paralisado. E aí aquilo que no Brasil nós chamamos de os caciques do partido, os capa preta, eles vão concentrando cada vez mais instâncias administrativas do partido nas mãos deles ou dos seus correligionários, tá? Então, nós vamos tendo lentamente uma centralização das decisões do partido na mão de poucas pessoas. Tem partidos, inclusive, que eles têm um estatuto assim tão centralizador que para que alguém seja afiliado é preciso que o presidente do partido esteja de acordo, para o camarada sair candidato. Tem a convenção, mas o presidente do partido tem que estar de acordo com aquela convenção, senão se faz outra convenção. Né? Então tem alguns partidos que têm uma centralização muito grande. Né? Em compensação, tem outros que o pessoal
marca a reunião para ver que dia que vai ser a reunião, sabe? Não, vamos fazer uma reunião. Bom, o objetivo disso tudo é chegar ao poder, dominar o poder e usar o poder para colocar as suas ideias em voga, tá? Ó, hegemonia significa domínio, tá? Hegemonia, né? É o poder de fato. Quem manda de fato, por exemplo, no país, né? É o presidente? É o partido do presidente? É a mulher do presidente? São os filhos do presidente? Enfim, juridicamente, de acordo com as eleições e o voto do povo, nós temos três poderes, né? O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, tá? Mas não há dúvida de que o poder executivo, no nosso presidencialismo, tem um papel talvez mais forte, né, do que os outros poderes. Então, talvez o nosso presidente exerça o poder de fato, vamos dizer assim, né, para simplificar. Tá? Então, o Gramsci já dizia, ó, Antônio Gramsci é um filósofo italiano do século XX, né, foi preso lá por Benito Mussolini, ficou preso um tempão. Mussolini disse assim: prendam ele porque esse cérebro não pode funcionar. É, malandro. Bem, o que o Gramsci diz? Numa sociedade como a nossa, vocês sabem, né? Nossa sociedade é organizada em classes, né? Classe A, classe B, classe alta, classe média, burguesia, proletariado, tá? Então, uma classe social que chegue ao poder, ela pode, contando com a passividade da maioria da população, fazer a loucura que ela quiser. Vejam só, hoje, nós estamos trancados dentro de casa. Se eu quiser fazer um protesto contra o Bolsonaro, eu não posso. Não posso ir para a rua, eu e mais 20 pessoas, né? Irmos lá na rua e fazer um protesto contra Jair Bolsonaro. Não podemos. Ou contra João Dória, ou contra o Supremo Tribunal Federal, enfim. Por que nós não podemos? Porque eu estaria pondo em risco a vida das pessoas que estão lá comigo, a vida dos meus familiares quando eu voltasse para casa e a minha própria vida, né? Então, nesse momento, há uma passividade um pouco talvez forçada, né? Mas às vezes também a gente se enche o saco de política e fala, mano, quer saber? Nem vou lá, vai, paciência, né? Então, segundo Gramsci, os governantes já contam, a classe social dos governantes já contam com uma certa passividade da população diante da realidade. Um, um descontentamento com a política, um descrédito dos políticos, né? Como se só tivesse político desonesto. Então, isso vai gerando um cansaço, né? E esse cansaço faz com que esse domínio de uma classe sobre a outra seja mais efetivo, tá? Então, essa classe dominante pode impor o seu domínio socioeconômico, tá? Então impõe o seu modelo de desenvolvimento, impõe a sua pauta ambiental, a sua pauta econômica, enfim, de privatização, enfim, de dar dinheiro para os bancos, aumentar a gasolina, o que seja, tá? E a classe hegemônica, quer dizer, a classe que exerce, que está lá, digamos assim, exercendo o poder, né, nos leva aqui para o plano sociopolítico. É quem aprova as leis, quem aparece na TV. Então, a classe hegemônica, a classe hegemônica tem um projeto político que se manifesta no projeto socioeconômico. E esse projeto socioeconômico,
se projeta no sociopolítico. Então, classe dominante e classe hegemônica são dois conceitos diferentes. O conceito de classe dominante nos leva à questão econômica, à infraestrutura, enquanto que a classe hegemônica nos leva à questão da superestrutura. Quem vai fazer as leis que garantam os direitos socioeconômicos da classe dominante. E a classe dominante é quem vai apoiar, financiar a classe hegemônica. Tá? Guardem bem isso aqui, por favor, tá bom, pessoal? Isso aqui é um conceito importante da sociologia gramsciana. Bem, agora caindo mais na parte técnica, né? Sistemas eleitorais, que nem o nosso, nós temos o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, que define as regras das eleições, né? Então, a partir da Constituição de 88, que é a nossa Constituição atualmente em vigor, as eleições têm determinadas regras. No caso do Brasil, por exemplo, o voto é obrigatório. Nos Estados Unidos, não. Né? Aqui o voto é obrigatório. Tá? O que é muito estranho, porque você vai, por exemplo, votar é um direito, né? Você é obrigado a exercer um direito, mas então no Brasil o voto é obrigatório, com eleições majoritárias, tem uns detalhes aqui de quociente eleitoral que a gente vai explicar e tal, né? Então elas são para cargos executivos geralmente majoritárias e essas eleições, quer dizer, quem tem mais votos é eleito para os cargos executivos, presidente, governador e prefeito. Só que elas são semi-proporcionais por causa do quociente eleitoral, nós vamos ver agora, já já, no caso do Brasil. E são pluripartidárias, né? Nós temos muitos partidos políticos no Brasil, na opinião de alguns até nós temos excesso de partidos políticos no Brasil. Então, obrigatório, majoritária para cargos do executivo e proporcional para alguns casos do legislativo, tá? Ó, então, o sistema majoritário elege o poder executivo, vou repetir, presidente, governador e prefeito. E o Senado, né, os senadores, a Casa Alta, né, que tem 8 anos de mandato, né, os senadores têm 8 anos de mandato e tal. Então, esses aqui são pelo sistema majoritário. Já deputados federais, deputados estaduais e vereadores são eleitos proporcionalmente. Aí tem o quociente eleitoral. Às vezes, você tem um cara super bem votado para vereador, só que ele não consegue se eleger para deputado. Ele não consegue se eleger. Ele tem mais votos, do que o candidato, por exemplo, a prefeito. Pode acontecer um vereador ter mais votos do que o candidato a prefeito. E aí? Ele fica, por exemplo, em segundo na chapa dele e o prefeito só tem direito a um vereador, ele não entra. Ele acaba não entrando. Tá? Bem, aí, no caso do bipartidarismo, antes da gente entrar na questão do quociente eleitoral, é o caso lá dos Estados Unidos, né? São dois partidos muito fortes que acabam atraindo, vamos falar assim, por gravidade, os outros partidos menores, as outras tendências políticas menores, né? E aí dois partidos tendem a dominar o sistema político, tá? E aí a ideia de que o vencedor leva tudo, né? The winner take it all, né? Como eles dizem lá nos Estados Unidos, o vencedor leva tudo. Então, na eleição para presidente, por exemplo, na Califórnia, 20 milhões de eleitores, 15 milhões votaram no Trump, 5 milhões no Biden. Esses 5 milhões vão ficar sem representante. Por quê? Todos os delegados da Califórnia vão votar no Trump, mesmo que eles não gostem do Trump. E aí o Trump conta com os votos daqueles delegados lá. Né? É o sistema do vencedor leva tudo aí. Tá bom? Essa é a. Tchau, vai com Deus. Essa é a ideia fundamental.
Agora, aqui no Brasil, presta atenção, hein? Aqui vai ficar chato o negócio. Sistema de representação proporcional no Brasil, ó. Vamos lá. A gente tenta garantir, então, que o número de votos dados garantam uma representação para as minorias. E o que acontece aqui é o coeficiente eleitoral ou quociente eleitoral. Aqui embaixo eu pus quociente. Vamos lá. Cadeiras e representatividade. Tá? Vamos lá. Aqui, ó. Por causa do quociente eleitoral, a eleição acaba sendo muito mais partidária. Você não vota no candidato, você vota no partido. E o partido tem que atingir um certo quociente eleitoral. Vamos ver? Na prática? A prática é assim, ó. Digamos que numa eleição 100 mil pessoas compareçam para votar. E aí, a cada 10 mil votos que um partido receber, ele tem direito a um vereador. Então, se ele recebeu 50 mil votos, ele põe 5 vereadores. Se você for o sexto aqui, ó, você não entra. Só entram 5. E aí, um outro partido tinha direito a um vereador, que tem menos votos populares do que esse sexto aqui, ó. Mas ele entra, e esse aqui não entra. Porque o partido dele tinha direito a um. Deu para entender isso? Olha lá. Se o quociente for de 10 mil votos e a soma dos votos do partido for 20 mil, ele põe 2 deputados, vereadores ou deputados estaduais. Tá? Então você pode ter, por exemplo, quando o candidato chamado Enéas, lá em 90 e pouco, foi candidato à presidência da República. Tá? Ele teve milhões e milhões e milhões de votos. Enéas Carneiro, aquele que fala, meu nome é Enéas, 56. Muito bem. O Enéas, pela quantidade de votos que o partido dele teve, o PRONA, Partido de Reedificação da Ordem Nacional, ele elegeu pessoas maravilhosas como a doutora Avanir, parecia um piloto de trem fantasma, doutor Malek, enfim, senhor Malek. Vem comigo. Ele teve muitos milhões de votos. Ele passou a ter, o partido dele passou a ter, pelo quociente eleitoral, dos votos que foram dados para o partido dele, ele teve direito a vários deputados. Só que os deputados dele, então o pessoal votava no Enéas e num outro deputado qualquer, de outro partido. Não votava nos deputados do Enéas. Só que como votou no Enéas, ele tem direito, sei lá, a 6 deputados. E aí entraram deputados com 100 votos, 102 votos, enquanto deputados com milhares de votos, candidatos com milhares de votos, não entraram, porque o partido deles tinha direito a um certo número de cadeiras apenas pelo quociente eleitoral. Então você teve deputados lá que não representavam nada, representavam 100 votos, 100 eleitores, e não teve deputados que representavam milhares e milhares de votos. Tá? Então, o quociente eleitoral, ele causa uma distorção. Tá? Bem, coligações. Todos os votos vão para uma conta só. Então, tem lá coligação PT, PCdoB, PSB, PDT, PSOL. Né? Então, quem votar nesses partidos, a coligação recebe e, a partir daí, ela determina o coeficiente eleitoral. Tá? O quociente, então, é para o grupo todo. Para o grupo todo. Então, se o deputado do partido que participa da coligação teve menos votos do que o necessário, embora ele tenha bons votos, ele acaba não entrando. Tá? Ele acaba não entrando. Né? Outra questão é o voto nulo. Hoje em dia nem dá mais, é chato votar nulo hoje em dia. Antigamente a gente escrevia palavrão na cédula, votava em hipopótamo. Uma vez teve um hipopótamo que recebeu muitos votos, o nome dele era Cacareco. O pessoal votava no Cacareco. Teve uma vez que fizeram no Rio de Janeiro uma campanha de protesto
em que todo mundo votava no macaco Tião. Era um macaco do circo lá, macaco do zoológico do Rio de Janeiro. E fizeram camisetas, um voto pela evolução, para prefeito macaco Tião, e aí aparecia o chimpanzé e tal. Bom, então o voto nulo ou branco acaba sendo um problema, porque no final das contas só valem os votos válidos. Ó, ali, ó, quociente eleitoral, tá? Então, votos válidos para presidente e governador, tá? Para o quociente eleitoral para presidente, para governador, para prefeito, só considera votos válidos. Então, um cara pode se eleger com 10 votos. Se todo mundo votar nulo, todo mundo votar branco, né? E o cara entra aí com 10 votos válidos. Ele está eleito. Bom, então o que entra são os votos válidos. Já vai dar o nosso horário? Deixa eu ver como é que eu estou aqui. Um minutinho, gente. Essas aulas de sociologia são terríveis. Ó, faltam 2 slides aqui, mas eu não vou estourar o tempo, porque eu sou contra estourar o tempo e ficar entrando na aula dos coleguinhas. Então, nós vamos dar uma paradinha. No próximo encontro de sociologia, a gente apresenta esses 2 slides e já faz a correção dos exercícios, tá bom? Tchauzinho, boa aula para vocês e a gente se vê. Tchau, Pro. Tchau, professor. Tchau, fiquem com Deus, viu? Amo vocês, cada um de vocês. Boa prova amanhã.